E aí, tudo bem contigo? Bora pro nosso devocional hoje? E olha só, é um tema que requer muita atenção de nós, né? As dores do crescimento. Bom, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, né? Tá em João 15, 1 e 2. Bom, o que que acontece? Nesse contexto aqui, a gente vê, né, muito claramente Jesus falando que ele é a videira, né? E o pai dele, que é o nosso Senhor, Deus, né? É o agricultor, é ele quem comanda todo o processo, né? E se nós não estamos conectados em Jesus, né? Nós não estamos com o galho, né? Que somos galhos que estamos conectados à árvore, então nós não fazemos parte dessa família, né? Mas se de fato nós permanecemos ali, ele vem e poda ainda mais, né? Tira aqueles galhos secos, aquelas coisas que não prestam para nada, para a gente gerar ainda mais fruto. Então, por isso que existe essa dor do crescimento, né? Para que muitas vezes, para nós crescermos em qualquer área de nossas vidas, a gente precisa passar por coisas que a gente não quer, né? Por sofrimentos que a gente não gostaria de passar. Mas tudo aquilo que é para o nosso crescimento, que faz bem, sim, a gente tem que entender que é esse processo mesmo, né? Então, assim, ao enfrentarmos as dificuldades, temos duas escolhas, né? Amadurecer ou murmurar. A primeira opção exige paciência e resiliência, né? Mas por fim acaba gerando mais frutos do que tínhamos anteriormente. Já a segunda pode acabar nos paralisando e adiando os sonhos de Deus para a nossa vida. Quando nos desconectamos de Jesus, nos afastamos completamente do propósito. E por isso, tome cuidado. Então, o que que acontece, né? Que nem o povo no deserto. Eles passaram 40 anos no deserto. Por quê? Porque eles murmuraram. Então, cada vez que eles murmuraram, era acrescentado um ano, né? Se eles reclamavam um dia, era acrescentado um ano pelas murmuração deles. Então, eles ficaram 40 dias reclamando e desses 40 dias passou a ser 40 anos. Então, o que que a gente está fazendo com a nossa vida hoje, né? Porque o mesmo Deus que era antigamente, que tirou o povo do Egito, que levou eles, né, no deserto para uma terra prometida, as pessoas que reclamaram acabaram ficando no meio do caminho, porque Deus falou, né, que eles não iam entrar no descanso do Senhor. Por que isso? Porque eles estavam reclamando, porque nada estava bom, né? Eles reclamavam que não tinha carne, que lá no Egito era melhor, quando nós tínhamos nossas coisas e tal. Então, é o que nós temos que analisar na nossa vida hoje, né? Que muitas vezes a gente acha que é só com o povo do Egito, só ele, só acontecia as coisas com ele, né? Eles eram daquele jeito mesmo, era um povo ruim, um povo perverso, mas e nós? Se a gente olhar para nossa vida, o que que a gente tem reclamado todos os dias? Por exemplo, né? Meus filhos, não aguento mais meus filhos. Meu marido, não sei o quê. Mas quantas vezes a gente orou para ter filhos, né? Digamos assim, ou para ter maridos. Dani, mas eu nunca orei para ter filhos, tá bom? Mas você tem eles, né? Você tem agradecido, ou tem reclamado, ou tem murmurado, tem dito, né? Essas crianças não aguento mais. Não. A gente tem que olhar para as circunstâncias que estamos vivendo, meu emprego, para tudo isso que a gente tem hoje e começar a agradecer em vez de murmurar. Porque se a gente murmurar cada vez mais, a gente vai ficar nessa prova, né? Então, se a gente tiver paciência e resiliência, que nem diz aqui no devocional, a gente acaba passando desse processo e entendendo, né? Tá difícil nessa parte aqui? Ok, beleza, mas o que que eu preciso aprender, né? Eu como mãe, por exemplo, o que que eu preciso mudar? Eu como uma profissional, se tá doendo assim para mim crescer profissionalmente, para mim, digamos, atrair mais clientes, o que que eu preciso mudar na minha vida, né? No meu relacionamento, se tá difícil nessa área, o que que eu tenho que fazer para mudar? Não é o outro, né? Porque a gente sempre tem a mania de colocar a culpa no outro. Mas o meu marido que tem que mudar. Mas ele faz isso. Sabe? Então a gente tem que olhar o que que depende de nós fazermos no dia de hoje, né? Porque o devocional, o maná é para cada dia. Então o que que a gente tem que fazer no dia de hoje para ser diferente, né? Porque se a gente tá fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados, né?
Que nem, por exemplo, a gente tá nessa confusão, né, de mudança ainda, porque demora realmente, né, até a gente entrar numa rotina e tudo. Então eu estava sentindo que eu e meu marido estávamos afastados um do outro, né, em função de trabalho, em função dessa mudança toda. E o que que eu fiz? Eu poderia reclamar, poderia brigar com ele, né? Poderia fazer um monte de coisa. E eu realmente estava estressada, né? Sem ele e ele sem mim. Então, o que que eu peguei e fiz? Eu mandei uma mensagem para ele, né? Porque nem junto a gente não estava conseguindo conversar mais pela questão da demanda mesmo, né? Tinha muita gente envolvida e tal. Então, eu mandei uma mensagem para ele, ó. Hoje eu preciso de você, né? E não é pra nada do que vocês estão pensando aí, mas eu preciso de ti, porque eu preciso simplesmente conversar com o meu marido, né? E ele, muito bem, vamos organizar nosso tempo pra gente tirar um tempo juntos, né? E dali, naquele mesmo dia, a gente organizou um tempo juntos e a gente ficou conversando e fluiu, né? Então, o que normalmente, eu vou dizer por mim, né? O que normalmente eu faria lá atrás, quando me faltava sabedoria, me faltava amadurecimento, eu brigava, eu, né, xingava um monte. Ah, porque tu só sabe trabalhar. Ah, porque é isso. Ah, porque é aquilo. Sabe? Só reclamando, em vez de aprender com as circunstâncias e ver como que dá para organizar, né, uma rotina melhor para nós nos encontrarmos como casal. Então, quando a gente começa a olhar para nossa vida de forma diferente, o que que eu posso arrumar em vez de começar a reclamar, em vez de começar a falar coisas que não convêm, que não edificam, né? Tanto eu quanto as pessoas que moram comigo. Então, o que que eu posso fazer para melhorar todos os dias? E é todos os dias que a gente tem que analisar isso, né? O que que eu fiz no dia de hoje? O que que eu vou fazer ainda, né? Que eu preciso melhorar em tal área da minha vida, né? A gente olhar para todas as áreas da nossa vida e pensar assim, essa aqui tá boa, essa aqui, né, tá ok. Tá, mas daqui a pouco eu volto nela para melhorar. Não, essa aqui precisa de mais foco, mais atenção. Então, o que que eu preciso fazer nessa daqui? Sabe? E equilibrando todos os pratos na mesma bandeja, né? É assim que a gente tem que fazer. Mas, se nós começarmos a reclamar, a gente vai ficar que nem o povo no deserto, né? Sempre naquela mesma prova, naquela mesma prova. Por quê? Porque a gente não amadureceu e não aprendeu com as circunstâncias, né? Então, assim, a partir de hoje, encare os desafios de forma diferente. Saiba que eles o fortalecerão. O tempo do seu processo não será maior que o da sua promessa, do que a promessa de Deus na sua vida. Então, assim, o período do processo é o que está entre você e a promessa. Então, se você quer ter um relacionamento saudável, quer ter uma família fortificada, né? As coisas fluírem na sua vida, é você entender o amadurecimento e entender o processo que você está passando, tá bom? Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Espero que faça sentido para sua vida. Analise muito bem qual área da sua vida exige mais foco e atenção e bora trabalhar em cima dela, né? Porque sempre a gente tem algo para aprender novo todos os dias, tá bom? Compartilhe esse devocional para que outras vidas sejam edificadas. Até amanhã.